Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, companheiro de todas as madrugadas, você que me assiste de vez em quando, né? Ou sempre, não sei, quando eu faço vídeo. Bom dia para você. Hoje é 28 de dezembro, domingo abençoado, calor, muito calor. Aleluias, graças a Deus por isso, porque o calor é de Deus, o frio é de Deus, a neve é de Deus, foi Ele que fez tudo isso daí, né? São 6 horas 10 minutos, 6 horas 10 minutos aqui na cidade maravilhosa. Eu, ao levantar pela manhã, era mais ou menos 5 e uns quebrados, 5 e pouca da manhã, a primeira hora da madrugada. Eu estive lendo aqui Mateus capítulo 6 e logo após eu fiz uma reflexão aqui em Salmo capítulo 4. Salmo 4, porque não tem capítulo segundo aí, o povo aí, né? Porque para mim capítulo e número tanto faz, tudo é leitura que tem que fazer e acabou, não é? Mas segundo isso aí, eu senti no coração, querido, de fazer aqui uma reflexão comigo e com você. Passamos o ano, ainda falta, parece que 3 dias para nós vencer esse fim de ano, para contar vitória. Mas eu conto já meus agradecimentos ao Pai por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem, pelos grandes livramentos, pelas oportunidades de conserto, de consertar. Graças a Deus por isso. E o que eu falo para você, meu amigo, minha amiga, é que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã de domingo. E a palavra de Deus aqui no Salmo capítulo 4, Salmo 4 de número 4, né? Aqui o salmista ele diz assim: confiança em Deus na angústia. Confiança em Deus na angústia, quer dizer, confiar em Deus em meio a alguma coisa que te angustia, que te deixa para baixo, que te deixa triste, que te deixa angustiado. Eu não sei muito traduzir essa palavra angustiado. Eu sei falando de mim, porque quando a gente sente alguma coisa, tem pessoa que fala assim: eu tô com um pressentimento ruim que algo vai acontecer, e aí vem aquela angústia. Angústia é um sentimento, eu imagino, de alguma coisa que a gente pensa que vai acontecer, vem no nosso coração, na nossa mente, e aquilo traz uma angústia. E somente o Senhor, Ele pode aliviar, trazer paz, porque, como diz o pastor Gilvan ontem, paz é só Jesus Cristo que dá paz para nós. Eu não vou ler todo o Salmo, eu só vou pegar um versículo aqui, o versículo 4 do Salmo de número 4, versículo 4, e depois vou para Mateus capítulo 6 e vou falar alguma pouca coisa aí. Mas o que eu quero já te pedir de antemão, irmão, amigo, você católico, você espírita, você umbandista, candomblé, você africano, você... não importa de que origem você é, se eu estiver falando para você, o que eu quero falar aqui hoje, que o que vai, a palavra que vai prevalecer aqui, e logo após isso que eu falar, logo após a minha fala, nós vamos orar, eu vou orar com você, porque nós vamos falar sobre perdoar pecado, sobre perdão. Não é? Porque há pessoas que têm dificuldade de perdoar. Há pessoas que têm dificuldade, eu mesmo
Passei por isso muito tempo. Graças a Deus, Deus me curou e continua curando, porque ainda tem coisa que fere a gente, né? Talvez pequenas coisas, talvez a gente está tão machucado no decorrer da vida que a gente leva, são tantos altos e baixos, são tantas coisas que nós enfrentamos, às vezes na família, fora da família, às vezes no trabalho, às vezes na igreja onde nós congregamos, e são tantas coisas que nós ouvimos que às vezes fere a gente ou o ego da gente. Às vezes o nosso orgulho, o nosso ego é tão para cima que qualquer coisa que a pessoa fala nos fere. Tem uns que chamam a gente de crente açúcar, de crente, não sei que lá, crente qualquer coisinha, ele larga, deixa a congregação e essas coisas assim. A verdade é que nós somos seres humanos, temos sentimentos, somos emotivos e tem coisa que nos fere mesmo, né? Tem coisa que nos fere, que nos abala, mas o fato é que a Bíblia vai falar, a Bíblia diz em Salmo 4, versículo 4 assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Na meditação que eu estava tendo nessa manhã, querido, eu me deparei, fiz toda a leitura do Salmo 4, porque é apenas 8 versículos, mas no 4 eu parei nele, voltei nele e senti da parte de Deus de compartilhar contigo esse versículo 4. Irai-vos e não pequei. A Bíblia não está falando que você não ira. A Bíblia não está falando que você não deve irar, né? A Bíblia não está falando. Eu acredito que na hora que Jesus, ele quando deparou ali, que ele entrou na sinagoga, e eu acredito que ele, eu, você, que tem temor de Deus e quer levar as coisas a sério, você entra na casa ali chamada casa de oração, na época de Jesus era sinagoga. Eu não sei se até hoje lá em Israel fala, para que lado de lá fala sinagoga, eu não sei, mas enfim. Eu creio que quando ele entrou na sinagoga, o intuito dele, o que tem no nosso coração e na nossa mente, que você vai entrar numa casa chamada casa de oração, é você ver ali pessoas adorando, pessoas glorificando, pessoas uns prostrados ali no banco ou na cadeira em oração, falando com o Pai, outros que não têm condições de ajoelhar devido ao problema de saúde, mas estão sentados, orando, ou cantando, ou louvando, adorando a Deus de um modo ou de outro. O nosso pensamento, a nossa intenção, eu sei de qualquer uma pessoa de boa consciência, é que ele vai entrar e vai ver ali esse tipo de acontecimento ali dentro, que nós temos a casa de Deus, casa de oração, as 4 paredes ali onde reunimos para adorar, nós temos ali como uma casa aonde nós vamos adorar a Deus, aonde nós vamos ali no intuito de adorar, de glorificar, de exaltar, de engrandecer, de nos apresentar a Deus coletivamente ali com os poucos ou muitos que estão ali, apresentar um culto racional para o Senhor, de coração, de alma, de sentimento profundo, se apresentando ao Senhor ali, cantando, louvando, adorando, orando. Orando é conversar com Deus,
você expressar para Deus aquilo que você está sentindo. No caso aqui que o salmista fala, né? Se você está angustiado, então aquele ambiente eu tenho na minha visão é como um ambiente de adoração e não de bagunça. Então, quando fala sobre irar, eu acredito que Jesus Cristo, naquele momento que ele entrou ali na congregação, ele irou, expulsou os cambistas dali, expulsou as pessoas dali. Parece que até com chicotada jogou mesa pro chão. Naquele momento ele irou ali, porque tem coisas, irmãos, tem coisas que acontece que a gente fica mesmo revoltado, que a gente fica irado, que a gente fica triste, abatido. Você quer ver uma coisa? Estou falando eu, Leôncio Gama, que fica triste, abatido, chateado, né? É quando eu entro dentro desse local que eu acabei de mencionar, um lugar de santificação, de adoração, de louvor, e você vê ali uma comilança ali dentro, distribuindo prato de comida ali dentro, refrigerante, copo jogado para o chão. As pessoas perderam o respeito com a casa chamada casa de oração, perderam o respeito, irmãos. Eu tenho para mim o seguinte: a pessoa que pega copo dentro de igreja, lugar de adoração, e joga aqui, põe ali, na casa dele é uma bagunça. Para mim, isso é para mim, eu tenho como isso. Porque a pessoa que é aciada, principalmente nessa área, ele respeita. Por isso que Jesus irou naquela hora. Então, se Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, naquele momento ali, ele como carne irou por aquelas atitudes, agora imagina eu e você. Agora, por isso que a palavra fala: ireis, mas não pequeis. Você pode irar, mas você tem que evitar de pecar contra teu irmão. Por mais que venha aquele sentimento de ira, ou a ira mesmo, você tem que dominar ela naquele momento. Você tem que ter controle naquele momento para esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Entendeu? Você tem que ter, eu tenho que ter. Por isso que a palavra aqui em Salmo 4, eu vou pular para Mateus daqui a pouco e vou encerrar lá. Por isso que Salmo 4 fala assim: consultai no travesseiro. Não existe coisa melhor, irmão. Eu acredito que não existe coisa melhor, porque quando se diz para consultar no travesseiro, é porque ali é um lugar tranquilo. Ali é um lugar que quando você entra no teu quarto, eu, por exemplo, no meu quarto é assim. Meu quarto eu não aceito televisão, né, essas coisas assim, para mim atrapalhar ali o meu sono, e nem eu ir para quarto. Se eu assisto televisão, eu assisto na sala. Mas o que eu quero dizer é que o quarto, apresentado aqui pela palavra de Deus, aqui não está falando quarto, mas quarto é onde a gente dorme, deita para dormir e põe a cabeça no travesseiro, né? O que eu estou entendendo é isso aí. Porque ali naquele momento ali está tudo quietinho dentro do quarto, talvez luz até desligada, uma velazinha acesa, alguma coisa ali para dar assim uma luz muito pequenininha para não te incomodar, porque tem luz que incomoda a pessoa para dormir. E ali você medita, ali você começa a fazer uma análise até da tua vida. Você está ali deitado, a cabeça sobre o travesseiro ali, olhando para o teto, e ali imaginando, fecha os olhos e viaja no tempo, imaginando, analisando. Por isso que a Bíblia está dando esse conselho, irmãos. Se a palavra de Deus, ela está dando esse conselho para nós, nós temos que acatar isso aí para o bem da nossa vida, tanto espiritual quanto física, né? Irai, mas não pecai, consultai no travesseiro o coração
e sossegai. Porque da maneira em que nós consultamos, na maneira em que nós mesmos fazemos uma análise de nós mesmos, daquilo que aconteceu, daquele acontecimento que aconteceu ou lá no trabalho, ou dentro do ônibus, ou lá na igreja, ou lá num salão de festa, ou não sei aonde que aconteceu, que a gente deixou a gente irado. Então a gente vai consultar aquela situação. Eu acredito que orar, falar com Deus, que o salmista aqui ele estava falando com Deus, né? Porque tem momento de ira que traz dentro da gente uma revolta muito grande, e isso aí que é o perigo, porque faz a pessoa fazer coisas horrendas, coisas que não deveria ser feita. A pessoa faz, às vezes, se prejudica até pro resto da vida. Tem pessoa que fica irada de uma tal maneira, fica cega, que a ira demasiada, ela cega a pessoa mata o outro, a pessoa faz algo com o outro que não deveria fazer e se prejudica, esse tipo de coisa. Então, quando nós consultamos no travesseiro, que é um lugar tranquilo, é um lugar que ninguém está ali perturbando a gente, ninguém está fazendo falatório nem nada, está ali a gente só a gente deitado sobre a cabeça ali no travesseiro, a gente vai consultar, vai fazer uma análise de tudo aquilo que aconteceu, e aí vamos sossegar nosso coração, porque aí nós vamos entender que, errado ou não, nós temos que fazer isso que está aqui em Mateus capítulo 6, quer ver? Vou acabar de ler aqui. Eu ia fazer um cafezinho esta manhã, mas nem fiz aqui, está aqui a garrafa já até me esperando aqui, com um cafezinho daqui a pouco, porque daqui a pouco começa a escola bíblica dominical. Então aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas lá no versículo 14 em diante, depois da oração do Pai Nosso, quer ver? Eu vou ler aqui o versículo 13 para entrar no 14 para dar assim. O versículo 13 fala assim: não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você vê que depois que nós começamos a orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Assim, essa oração sacerdotal, essa oração que Jesus ensinou os discípulos a orar, e aí ele vem aqui, né? E no versículo 14 ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então nós lemos lá no Salmo 4, falou sobre irar e não pecar, entendeu? Porque a ira, ela faz nós deixar plantar no nosso coração a falta de perdão, e aí nós acabamos deixando aquilo virar mágoa, angústia, tristeza, imaginações que não deveriam imaginar da pessoa por causa talvez de nada, irmãos. Talvez por causa de nada, talvez por causa de uma palavrinha, mas a pessoa já carrega dentro do coração dele uma ferida que não foi curada. E Jesus, Papai querido, Ele quer nesta manhã curar essa ferida do teu coração, querido, para você não partir dessa vida sem perdoar o teu irmão. Ah, mas eu não fiz nada, não importa, querido. Mesmo que você não fez, na mente da pessoa acha que você fez. Então você vai e pede perdão, porque escuta aqui, escuta, isso é a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Não é o irmão Leôncio, pastor Leôncio. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Está dando para você entender o que eu estou falando? São 6 horas e 32 minutos. Entendeu? Porque se perdoardes aos homens
A Bíblia não está falando só aquele ali não, aquela ali não, é aos. Porque às vezes a gente erra contra muitos. Às vezes uma palavra da gente ofende 3, 4, 5 de uma vez. Então o que a Bíblia está nos dizendo nessa manhã, querido, para mim, para você, nessa final de ano, é que se nós perdoarmos aos homens as ofensas dele contra nós, ou a nossa contra dele, se nós perdoar, olha bem, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. Também nos perdoará. Isso quer dizer o quê? Vamos para o versículo 15 que tem a resposta. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, olha aqui, se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai, olha aqui, tão pouco, olha que palavra forte, tão pouco o vosso Pai vos perdoará. Irmãos, é forte. Então, se você não perdoa teu irmão, se você não perdoa e carrega essa mágoa no teu coração, essa falta de perdão, saiba você nesta manhã, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, que o vosso Pai Celestial, Ele não te perdoará. E se Ele não te perdoará, irmão, irmã, amigo, amiga, isso significa que nós estamos tendente a perder vida eterna por causa de certas coisas na nossa vida. Não estou te falando que você vai perder a salvação, a vida eterna, não estou falando isso, mas a tendência, o caminho parte por esse lado aí, porque coração magoado, querido, ele não tem nem como servir a Deus de maneira correta, ele não tem. Não adianta você falar que tem, que não tem. É como diz a palavra de Deus no livro de Isaías: esse povo que me louva, me adora com os lábios, mas o coração está longe. Porque coração magoado, coração ferido, que não libera perdão, que não perdoa, querido, é uma ferida que para você curar ela, é só se você liberar perdão, mas liberar perdão de coração mesmo. Eu te perdoo, mas não quero saber, não quero estar junto contigo, não quero fazer parte da tua vida, não quero fazer parte de você. Isso aí, eu vejo crente falando isso, irmãos. Eu vejo pessoas que se diz crente na pessoa de Jesus Cristo falar esse tipo de coisa, irmão. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus, não, né? Não, irmão, não é não. Se você perdoar, você tem que perdoar e esquecer, como se aquilo nunca aconteceu, né? Porque Deus fala que quando nós pecamos, Ele nos perdoa, pega nosso pecado e joga lá no profundo do mar. Por quê? Porque aquilo ali tem o profundo dos profundos do mar, são 400 mil metros, não sei quanto lá, nunca mais você vai achar aquilo. E assim é que a palavra de Deus está trazendo essa orientação para nós. Porque se nós não perdoar aquele que eu vejo, aquele que eu estou com ele comendo, irmãos, porque tem coisas que acontecem justamente para destruir uma amizade, tanto familiar ou para destruir a sua ligação com alguém, com a pessoa. E a Bíblia diz que sem paz, sem comunhão, é impossível ver a Deus. Então é algo que nós, indiferente de ser evangélico ou não, irmão, nós temos que aprender a perdoar. Que essa ferida do teu coração nesta manhã, que essa ferida, essa mágoa, essa angústia,
pelas ofensas que você recebeu no decorrer desse ano, críticas que te deixou, pessoas que desdenhou de você, pessoa que fez chacotinha de você, querido, querida. Olha, perdoa essa pessoa, libera perdão. Não deixa finalizar o ano nem o dia hoje. Não, liga se a pessoa está lá nos Estados Unidos, está no Japão, tá você morando no estado de São Paulo e a pessoa está lá na Bahia, está lá no Ceará, no Piauí. Pega o celular, querido, hoje a facilidade é muito grande. Pega o celular, faz uma oração primeiro, porque às vezes a pessoa lá está tão magoada que nem vai querer te atender também. Mas faz uma oração que nós vamos fazer aqui agora, para que Deus, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, me perdoa por ter magoado meu antequerido, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Me perdoa, Pai, libera e me ajuda, filha. Cura essa ferida que está no meu coração, essa mágoa, essa angústia, essa tristeza, esse mal que tem me feito no longo da vida, Pai. E me ensina a liberar perdão de coração, a poder dar um abraço no meu amigo, na minha amiga, no meu irmão, na minha mãe, no meu pai. Me ajuda. E Deus, pela infinita graça e misericórdia, querido, Ele vai te ajudar. E quando você ligar para a pessoa vai te atender, vai querer te atender e vai falar logo para você o que você quer. A palavra vai ser essa, talvez. E pela palavra você vai querer, talvez, desligar o telefone. Não. O que eu quero, meu irmão, minha irmã, o que eu quero é que você me perdoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa bacana, legal. Talvez eu extrapolei na minha atitude, na minha palavra. Me perdoa em nome de Jesus Cristo Nazareno. Faça isso. Se a pessoa está perto de você, na mesma cidade, vai até onde a pessoa está. Procura aí. Eu teve um dia que alguém falou para mim, uma certa época, eu estava no estado do Rio de Janeiro. Eu estava lá, me parece que em Araruama. E alguém, uma prima minha, virou para mim e falou assim: é o fulano, os outros morreram, mas o fulano ainda está vivo e ele é muito magoado contigo, por aquela época que você morou lá. Eu tinha 14 anos quando fui para Belo Horizonte tratar de um problema de visão, né? Um problema que eu tenho nas vistas direita, entendeu? E aí eu falei, tá bom. Um certo dia eu programei uma viagem daqui para Governador Valadares, para a casa da minha mãe, e passei lá. E tinha anos que eu não sabia mais direitinho, uma lembrança vaga, porque tudo tinha mudado dentro de Belo Horizonte, ali no bairro das Indústrias. Eu peguei o carro, irmãos, ali já é passagem, passa por fora. Mas eu falei, não importa se eu vou atrasar da viagem, eu estou indo para casa da minha mãe, passeando mesmo. Vou chegar lá, vou procurar o Antônio. Se ele me atender, me chamar para dentro também. Mas se ele não chamar, mesmo no portão, eu quero falar com ele. Porque eu não lembrava mais, né, irmãos? Eu nem lembro até hoje, eu não lembro o que eu fiz. Porque na época eu bebia uma pinguinha, ele também bebia, a mulher dele bebia. Então a gente, às vezes quando bebe ou sem beber, a gente fala asneira. Parei, em vez de eu pegar a rodovia, entrei dentro da cidade, fui para o bairro das Indústrias lá, e graças a Deus que Deus me direcionou, eu parei na porta dele, bati a campainha, ele saiu. Aí eu conversei com ele, perguntei se ele lembrava de mim, não lembro. Eu falei com ele, falei, Antônio, eu, quando eu estive aqui, dependi de vocês, mas alguma coisa eu fiz que magoou o teu coração. A Tereza já se foi, a dona Solita já se foi, não tem como eu pedir perdão porque eles já foram, mas você está vivo. Eu não lembro o que eu fiz, Antônio. Talvez eu fiz coisa que te agravou, te aborreceu, mas você foi bênção na minha vida, me perdoa, em nome de Jesus Cristo. E se for preciso, querido,
Não é porque eu estou aqui me gabando, não. Eu faço, sabe por quê? Porque pensa num homem que almeja a vida eterna. Sou eu. Então é isso que eu te falo. Entendeu? Ireis, mas não pequeis. Se você não perdoar, papai não vai te perdoar, querido. Querida, não acha você que você está lá na igreja adorando, louvando, chorando, mas não aguenta ver seu irmão, não aguenta ver seu próximo. Olha, não fala para mim que Deus está na sua vida, que não está não. Porque quem traz ódio, mágoa, rancor, ira e raiva é o diabo que planta dentro da gente. Então, para você tem que se libertar disso aí. E é fácil se libertar. Com uma palavra, você pega o telefone e liga para a pessoa e fala, eu libero perdão. Antes disso, ora e fala ao Senhor. Eu vou deixar essa palavra nesse domingo abençoado. Que Deus te abençoe. São 6 horas e 44 minutos. Vou me arrumar para ir para a church daqui a pouco. Que Deus te abençoe poderosamente. E que essa palavra seja uma palavra de cura e libertação na sua vida e na minha vida, que foi na minha vida, é na minha vida e continua sendo, mas que ela seja cura e libertação na sua vida e que você para de sofrer por causa daquele ou aquela que te magoou e entristeceu. Amém? Um beijo no coração do pastor Leôncio Gama. Aleluia. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo, porque essa palavra ela pode ajudar alguém lá na frente. Compartilha. Amém? Pai querido, Deus soberano, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esta pessoa, que o Senhor possa visitar essa pessoa, papai querido, e tocar no coração, na mente, e que todo espírito de raiva, de ódio, tudo aquilo que o diabo implantou dentro dessa mente, desse coração, para transmitir ódio, raiva, falta de perdão, o Senhor abençoa agora, liberta essa pessoa, traz libertação nessa família, traz libertação nessa casa, nesta manhã, cura espiritual e cura interior, em nome de Jesus Cristo, amém. Um ótimo domingo, um ótimo final de ano, que isso aí eu ainda vou fazer mais vídeo antes do dia 31, mas um ótimo domingo. Vai, você que não é evangélico, procura a igreja mais próxima da tua casa e vá adorar a esse Deus que te deu vida e está cuidando de você até hoje. Amém? Um abraço, um beijo no coração.